Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Pemba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Pemba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. eu risquei meu ponto, eu firmei maneiro, 21 vela firmei no terreiro. Eu risquei meu ponto, eu firmei maneiro, 21 velas firmei no terreiro. Afirmei pra Xangô, Afirmei pra Oxóssi, com linhas cruzadas, 7 encruzilhadas. Firmei pra Ogum, afirmei pra Nanã, dentro da terreira da mamãe Oxum. Olá, meus irmãos, saravá, estamos começando mais um programa Estação Umbanda na frequência do Axé. E hoje para falar sobre ponto riscado, depois de 2 semanas que o Rodrigo não quis vir gravar por preguiça. Saudades. Estamos voltando com o nosso programa e começando já dando o nosso boa noite. Se você ainda não conhece esse programa, que é daqui do canal Umbanda Reino da Paz, se inscreva. Mas como agora só passa aqui, então espero que você esteja aí inscrito no nosso canal. Se não, ativa o sininho, compartilha nas nossas redes sociais para mais gente conhecer. E eu vou começar dando o nosso boa noite para ele, Rodrigo, a figura mais riscada deste salão aqui, que é o Estação Umbanda. É isso aí. Boa noite, Pai Léo, boa noite, Mãe Priscila, a todos os irmãos e irmãs que estão aí curtindo Estação Umbanda. E não faltei, tivemos muitas obrigações, então realmente, festas, obrigações, então realmente tivemos um gap de 2 semanas, mas já estava com saudades de gravar. A gente gosta de gravar esse programa. E agora também com a inserção do Saravá todas as sextas, a gente ainda está se enquadrando, né? Então é por isso. Foi uma folguinha de 2 semanas, mas já estamos na ativa. Vamos riscar de poesia e de conhecimento o programa de hoje. Olha, filosofei. É o nosso poeta, né? Tem a poesia com rapadura, que é a poesia com pizza. É a nossa... E amanhecida ainda. É. E o nosso boa noite para ela, a nossa também símbolo sagrado da nossa cabala deste programa, Mãe Priscila das Águas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa. E hoje o nosso assunto, que a gente já tinha pensado nesse assunto, né, desde que a gente gravou o último programa, né, que foi sobre Nanã, nós já tínhamos falado que íamos falar desse assunto. E, por incrível que pareça, um monte de gente perguntou pra gente no canal sobre esse assunto recentemente. Então, acabou calhando aí. Então, a gente vê que as pessoas têm muita dúvida sobre esse assunto, Polêmica, que é hein? sobre ponto riscado. Então, nós vamos falar o que é ponto riscado, qual é o momento de ter o ponto riscado, se é certo a entidade riscar o ponto ou não na gira. E a gente vai falar tudo hoje no programa de hoje. Lembrando que nós estamos no @umbanda_rp. Repita. @umbanda_rp. Lembrando também que nós estamos com a venda do livro Senzala, A Prisão da Alma, a história de um preto velho, também psicografado, né, pelo Pai Léo, aí, uma história do Pai João. Vão lá na Editora Mariô, comprem, que é uma história maravilhosa e que vai ajudar bastante vocês nessa caminhada espiritual. Mas como é que escreve mesmo? Mariô, se eu quiser procurar? Como é que é, Pai Léo? M-A-R-I-W-O. É isso aí. Mario. .com.br Pra quem não ou for só daqui. .com? .com.br. .com.br. Editora Mariô. Bom, vamos começar então pelo princípio do início de tudo. O que é ponto riscado? O que é ponto riscado, né? O que Quem é? começa? Você, Para o Rodrigo. ímpar. Eu. Então tá O bom. que é ponto O que riscado? fala mais? Eu que falo pouco, eu sou tímido. Ponto riscado é algumas pessoas... Eu gosto desse termo. É uma escrita mágica, apesar que mágica não está associado a magias, a números, né?
mas é uma insígnia, é um traçado... É uma assinatura. Uma assinatura energética, por que não dizer, da entidade em relação... Porque, na verdade, a gente não pode colocar numa caixinha só o que é um ponto riscado, né? Porque senão a gente falaria, ponto riscado é simplesmente o símbolo mágico que identifica o nome, a linha, né, a falange de determinada entidade. Toda entidade tem ponto riscado? Todas as entidades, até porque eu coloco de uma forma muito pobre, até a comparação, peço desculpas, mas é o documento de identidade da espiritualidade. Uma vez que cada entidade é única, então cada uma, por mais que ela carregue o mesmo nome e a mesma falange, cada uma terá o seu ponto riscado próprio, que reverbera no campo espiritual. A gente vai acabar falando sobre isso o programa inteiro, claro, mas assim... Uma vez escrito através da Pemba, que é um dos elementos que pode ser escrito esse ponto, ele tem uma contrapartida espiritual. Ele é riscado no plano material e ele reverbera, ele abre um portal para o plano espiritual. Esse ponto pode ser de identificação, pode ser um ponto de descarrego, um ponto de energização, um ponto específico para algum trabalho, e aí a gente vai acabar dissertando sobre o assunto. Mas é uma escrita, uma apresentação, né, um ponto riscado é um elemento mágico que está aqui no plano astral, no plano físico e que reverbera no plano espiritual para determinado trabalho da entidade. Por aí. Eu costumo falar que o ponto riscado é o CPF da entidade. Eu gosto de usar a nomenclatura do CPF, né? Porque seria uma numeração, um código, né? Outro dia eu estava falando sobre isso até no nosso curso de teologia. Para quem assistiu o filme Soul da Disney, e no filme é muito interessante que os espíritos eles têm os nomes, né? XWY152469. E é isso, né? Os espíritos têm eles não têm um nome específico, né? Até mesmo porque aquele espírito que você conhece como o Pai José de Aruanda, ele pode ter vários nomes em várias encarnações. Então ele realmente, vamos falar que ele é um código binário astral, vamos dizer assim. E este código tem um ponto riscado. E aí é importante nós falarmos que isso vai variar muito de doutrina para doutrina. Por quê? Porque a entidade vai se fazer entender num ponto riscado seguindo a doutrina daquela casa. Exemplo, eu trabalho numa casa que a casa Ogum é vermelho. Então o caboclo pena vermelha vai riscar um ponto com espadas e assim por diante. Agora, se eu trabalho numa casa, por exemplo, de Umbanda Sagrada, que é azul a cor de Ogum, o caboclo de Ogum pode se denominar como pena azul e usar aqueles elementos daquela forma. Eu falo isso porque eu conheço, assim, na minha vida espiritual, eu conheço vários penas roxas. Né? E é muito interessante isso, porque recentemente eu tive contato com um médium que trabalha com o seu pena roxa, que é um pena roxa de Oxóssi. Até então eu já tinha conhecido um pena roxa de Obaluaê, que trabalha na nossa casa. Xangô. E eu tenho um pai de santo, que é o Pai Nilton, amigo meu, que trabalha com pena roxa de Xangô. Então, resumindo, vocês vejam que o pena roxa, porque o nome é o de menos. O nome tem muito mais a ver com aquele trabalho específico. Por exemplo, na minha casa, tem entidades que usam os pontos mais costumeiros, mas já teve entidades na minha casa que riscaram pontos ligados a Umbanda esotérica. E olha que a nossa casa nem é de Umbanda esotérica, mas são entidades que acabam usando alguns símbolos ali um pouco diferente dos outros. Eu sempre falo isso e eu volto a dizer, não existe nome errado de entidade, como também não existe ponto riscado errado de entidade. O que pode existir é o médium interferir no ponto. Agora, ponto errado não existe e existem vários símbolos aí que às vezes numa linha não conhece, mas na outra linha é mais costumeiro. Lembrando que o primeiro ponto riscado de Umbanda foi do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era nada mais nada menos do que um coração, uma flecha cortando ele e uma estrela. Era só isso. Ali não tinha nem o número 7, nem nada que ligasse ele à encruzilhada, nem que ligasse ele a Oxum por causa do coração, porque ele não era um caboclo de Oxum, ele se dizia um caboclo de Oxóssi. Então, resumindo, a gente tem que tomar um certo cuidado porque o ponto riscado também vai seguir a doutrina daquela casa. E que até hoje é tradicional, né, no terreiro do Pai Zélio,
os pontos riscados, né? Sim. Até hoje é bem tradicional isso. A gente conhece alguns terreiros que às vezes a gente não vê, né, esses pontos riscados. Já outros terreiros têm, né, essa doutrina de assim que a entidade chega, ela vai, risca o ponto, né? Ela faz ela mostra ali o trabalho, que a gente vai falar mais pra frente, né, sobre a diferença do ponto riscado da apresentação da entidade, do ponto riscado de trabalho, do ponto riscado de descarrego. Cada ponto vai ter algo ali que vai ligar, né? Mas aí a gente entra, né, além do ponto riscado, esse daí, que os médios em desenvolvimento ficam tão presos no nome, né? E às vezes pouco importa o nome, né? O que importa é o que a entidade está fazendo ali. Porque às vezes é aquilo que o Pai Léo falou, o Pena Roja vai na minha casa vibrar com o Baluaê, e às vezes aquele médium vai sair, vai o Pena Roja para uma casa que o Baluaê, Xangô é roxo, ele vai vibrar com Xangô e assim vai. E ele vai se adequar com aquela energia. Então, às vezes os médios ficam tão presos em coisas pequenas, né? E a gente fala isso para todos os médios, mas é normal, eu acho que todo mundo passou, nós também passamos por isso, né? É normal que depois eles vão perceber que um nome é o mínimo do mínimo das coisas. Eu já vou fazer uma pergunta polêmica para vocês dois. Pergunta. Uma vez que vocês são sacerdotes e sacerdotisa, né, como questão, já passei por 3 casas, né? Estou na 3ª casa, no caso da de vocês, mas já passei por casas e conheço casos de, por exemplo, no caso do Pena Roxa. Trabalhava na casa do pai X com o seu Pena... Vamos supor, o seu Pena Roxa para Xangô. Esse caboclo chegando no seu terreiro, a gente sabe que, infelizmente, existem casos que dizem, não, seu caboclo, aqui o senhor não pode ser um caboclo Pena Roxa de Xangô, porque a casa não permite. Isso é respeitar a liturgia da casa ou isso é desrespeitar o legado de uma entidade? Como é que se comportaria um pai de santo já recebendo um médium de outra casa? Está 30 anos trabalhando com Pena Roxa de Xangô. Como que o Pai Léo e a Mãe Priscila se comportariam com esse caboclo uma vez que existem regras na sua casa? A regra é imutável ou tem que se respeitar o legado da entidade? Não, você tem que respeitar o legado da entidade acima de tudo sempre, independente do que aconteça. É um abuso você querer mudar o nome de uma entidade ou mudar uma linha específica. Isso não preciso nem falar de uma entidade de fora. Por exemplo, eu aqui no canal, todo mundo sabe que eu tenho vários vídeos falando de falanges. A falange do Exu tal, a falange do Exu Y e assim por diante. Eu sou filho de Xangô com Iemanjá. Eu não tenho Obaluaê na minha coroa, tá? Mas eu carrego um Exu, que se chama Exu João Caveira, que usa uma capa toda branca com roxo. E ele, quando a gente fala em Exu João Caveira, na linha de João Caveira, é sempre ligado ao Obaluaê e sempre ligado a Xangô também, por causa do João. Então é sempre uma linha ligada de Obaluaê com Xangô ou só Obaluaê, que é a linha dos caveiras. O Exu João Caveira que eu trabalho não é nem de Obaluaê e nem de Xangô. O Exu João Caveira que eu trabalho é de Oxalá. E ele disse, eu sou o Exu João Caveira, porém sou um Exu de Oxalá. Trabalho na linha de Oxalá. E aí que tá, o que eu vou fazer? Eu vou... Aqui não pode. Vou falar que não. Não, aqui não pode porque João Caveira não é essa linha. Isso não existe. Então, acima de tudo, respeito com a entidade. A entidade sempre mais sabe muito mais do que a gente. A gente vai ouvir um pontinho e a gente volta já já, porque a gente tem muito assunto ainda para falar de ponto riscado. Mãe Oxum, me cubra com seu manto. Mamãe Oxum, acalente este meu pranto. Mãe Oxum, me cubra com seu manto. Mamãe Oxum, acalente este meu planto. Mamãe Oxum, ora iê, acuda esse seu filho que não sabe o que fazer. Mamãe Oxum, ora iê, acuda esse seu filho que não sabe o que fazer. Tira essa mágoa, tristeza e desilusão que se encontram
dentro do meu coração. Sagrada Mãe, ó linda Senhora, me ponho de joelho, clamando te imploro agora. Sagrada Mãe, ó linda Senhora, me ponho de joelhos, clamando te imploro agora. Ora, iê, salve minha mãe Oxum, salve a rainha sagrada do amor. Voltamos! E depois a gente ouvir esse ponto do nosso irmão Sidney do canal Simples Axé, voltamos para falar mais um pouco sobre ponto riscado. Vamos começar falando do quê? Dos tipos de ponto riscado? É. Porque nós já falamos o que é ponto, né? Acho que todo Sim. mundo já entendeu o que é ponto. Mas eu acho que surge muitas dúvidas a respeito... o que é esse ponto que a entidade riscou? A gente não vai ficar falando o que é uma estrela, o que é um coração, que isso daí também vai de doutrina para doutrina. Faz o nosso curso de teologia, que tem lá. Mas nós também... Eu acho legal falar qual é a diferença de um ponto riscado de trabalho, um ponto de descarrego, um ponto de apresentação. Acho legal falar sobre isso, que eu acho que é a grande dúvida do pessoal aí. Existe dois tipos de pontos, né? Ou ponto de trabalho ou ponto de apresentação. E aí dentro do ponto de apresentação, existe o ponto que a entidade vai se apresentar e o ponto inteiro dela, que é o ponto cabalístico, que dificilmente ela arrisca. Ponto de apresentação normalmente é quando a entidade ela está se apresentando, ela dá o seu nome, ela dá o seu ponto riscado, o seu CPF, né? Então ela está se apresentando, usa um ponto de apresentação. Agora, os pontos que são riscados de dia de gira normalmente, é lógico que sim, uma entidade ou outra pode ter o costume de riscar o seu ponto em dia de gira também, mas normalmente em dias de trabalho a entidade risca um ponto específico para aquele trabalho, que nada mais é do que um levante, né, um energético, nada mais é do que riscar símbolos que vão se transformar no duplo etérico, né, vão ter a sua cópia energética. E aí esses pontos são usados no trabalho da entidade para aquela gira. E aí quando a gente fala de pontos de trabalho, nós temos vários tipos de ponto. Dentre eles tem os pontos de cura, que são feitos para a cura das pessoas, né, como a própria palavra diz. E aí, vez ou outra, sempre acompanhado de vela de 7 dias, né? É um ponto normalmente que fica ali vibrando pelo menos 7 dias, né? A entidade também costuma usar muito copo d'água em pontos de cura. Além de pontos de cura, você tem o ponto de elevação, que é diferente. Que cura é para cura, elevação é para elevar a energia. Então, se a pessoa às vezes está passando um momento difícil, que precisa elevar, como se fosse um ponto, um banho mesmo, né? É um banho de elevação, teria o ponto de elevação também. Sempre usando símbolos aí virados para cima, flechas, espadas, sempre tudo virado para cima. E aí nós temos o ponto, que nós chamamos de ponto de descarrego, que aí tem como objetivo, ao contrário da elevação, descarregar as energias. Ponto que muitas das vezes é feito pelos Exus, né? E normalmente esse ponto é feito e pede-se para a assistência ficar em cima, né? Ou para a pessoa que vai ser beneficiada. Então faz um ponto ali de descarrego, a pessoa sobe em cima desse ponto para descarregar as energias dela, tá? E uma coisa que é tradicional nesses pontos é os símbolos virados para baixo. Então flechas, espadas, machados, enfim, todos os símbolos sempre virados para baixo do ponto. Além disso, também nós temos um ponto que nós chamamos de ponto de segurança, que alguma vez ou outra as pessoas podem achar que é um ponto de apresentação, mas não é. É um ponto de segurança, que é usado para quê? Para fechar energeticamente aquele médium e proteger. Então, do mesmo jeito, a entidade chegou em terra, às vezes o terreiro está com uma demanda, ou a gira está com uma demanda, enfim, alguma energia não está legal ali, está uma energia negativa podendo atrapalhar a corrente, a entidade risca um ponto chamado de ponto de segurança, riscado ali no chão para auxiliar a segurança da gira e a proteção daquele médium. E aí, como característica, nós temos sempre símbolos cruzados. O que seriam símbolos cruzados? É quando a gente vê um ponto com uma espada e uma flecha cruzando o meio do ponto, né? Símbolos cruzando um no outro, machado com espada, machado com flecha e assim por diante. Isso é um ponto de segurança. E por último, nós temos o que nós chamamos de ponto de ligação, que é um ponto feito às vezes pelo dirigente
ou até mesmo feito por uma entidade para se conectar com aquela entidade. Normalmente isso é feito em mesa de obrigação ou oferenda. Um exemplo básico. Eu vou levar uma oferenda de Iemanjá. Então eu faço um ponto de ligação com Iemanjá. Não vai ter nenhum símbolo que não seja de Iemanjá, porque aí um ponto de ligação é só para aquele orixá, aonde eu vou assentar uma oferenda em cima. Então eu risco um ponto para oferendar em cima. Isso é o que nós chamamos de ponto de ligação. Então existem uma série de pontos com vários símbolos diferentes, e aí vai variar muito de casa para casa, de doutrina para doutrina. Vamos É lá, isso acho que acho Já legal. foi uma mini teologia de pontos aí, né? É, mais ou menos Porque isso. pouco se fala, né, sobre isso, né? Aliás, estranhamente, eu já conheço indiretamente por amigos meus de dirigentes que não permitem que a entidade risque o ponto no terreiro para trabalhar. O que eu acho isso é já um absurdo, né? Porque, querendo ou não, a entidade fala, tá, tudo bem, não usa a pemba, mas usa no duplo ali. Usa o dedo do médium, mas, poxa vida, tem horas que nem, por exemplo, a pemba, o carvão, né? Eu já vi entidade, por exemplo, pegar tijolo de barro da mata e riscar, Sim. ou uma própria pedra sobre o barro, né? Sobre o terreiro de terra, o chão de terra batida. Com o dedo mesmo na areia. Na areia, né? o primeiro ponto que eu risquei foi na areia, com sua pedra preta. Entendeu? Foi ali, riscado ali no chão. Assim, eu não enxerguei nada mesmo. Eu sabia que eu estava desenhando ali, né? Incorporado. Mas o dirigente não viu nada ali e ele conseguiu ver no espiritual o ponto, né? Consegue. Então A isso, né? espiritualidade, ela tem muito disso, né? A Jurema, ela faz sempre que ela chega na praia, ela sempre cruza os 4 cantos da tenda, né? Do espaço que a gente tá ali na festa. Então, assim, cada ponto ela cruza com um ponto, né? Cada ponto cruza com um ponto, né? Mas ela faz um ponto riscado na areia, então cada lugar ela risca um ponto específico de segurança para aquele local. A avó Ana também, quando vem, geralmente ela risca ali no nosso ponto, na auréola ali, onde a assistência geralmente passa, ela risca um ponto com a bengala. Né? Ela não pega a pemba para riscar, mas ela faz um ponto de proteção, né? De equilíbrio ali para que as pessoas passem em cima, né? E depois ela risca o ponto de trabalho dela. Então, assim, cada entidade ela vai trazer, né? Algo que vai mostrar, que a gente vai identificar com o tempo, né? Às vezes riscando com a pemba ou riscando de uma outra forma, ou pegando uma flor e fazendo algum gesto ali que vai abrir um portal, né? A gente precisa entender que o ponto riscado é uma abertura de um portal energético. Então, a partir do momento que a entidade risca, né, é como se ela tivesse, como ela está fazendo isso, né? Não é como ela estivesse, mas ela está abrindo um portal energético para que todas as energias estejam ali. Por isso que as entidades colocam, às vezes, quando estão trabalhando, né, atendendo, né, em gira, elas colocam, às vezes, os nomes das pessoas dentro daquele ponto, ou elas colocam algum elemento ali, a água, o elemento de fogo, bebida, enfim, erva, alguma coisa que né? vai, né, manipular dentro dessa energia, desse portal aberto. Então, muitas vezes, às vezes, a entidade mesmo deixa, né, ó, esse ponto ele tem que ficar aqui, não é para apagar, né, porque às vezes tem terreiros que acabam apagando, né, no final da gira, limpando ali, mas é para ficar, porque tem que vibrar 3 dias, tem que vibrar tanto tempo, né, tem que estar esses elementos dentro, né, às vezes as entidades têm muita mania de fazer isso. Ó, filho, traz 3 espadas de São Jorge e uma cerveja. E aí ela risca um ponto específico, que é um ponto de trabalho ali, para ela abrir aquela energia, e aquilo fica vibrando por um tempo. Então, tudo aquilo que ela riscou, tudo aquilo que ela vibrou ali, está sendo colocado para esse portal aí que ela abriu para você, no trabalho, enfim, em qualquer coisa ali, né? Parece aqueles filmes, né, de tipo... Pegar lá, tipo... Vou dar um exemplo, vai, só pra pessoa viajar no tempo, mas assim... Os filmes, por exemplo, do como é que chama aquele que é o inimigo lá do Homem de Ferro? Aquele que vem de outra dimensão ali, o... Thanos? Como é que é o nome? O Thanos. Tem uma hora que o portal tá fechando, né? Sim. Então eles estão tentando até o multiversos. momento do multiverso tá fechando. É como se aquele ponto tivesse data e hora pra fechar, né? Ele vai se fechando, vai consumindo os elementos no duplo, né? Daquela espada, aquela cerveja, porque as pessoas falam, nossa, mas o ponto agora já tá com a cerveja embolorada, porque às vezes ficou uma semana no terreiro, a folha secou, a erva, mas aquele ponto fechou também, Sim. né? Então, e outra, assim, né? as A pessoas, cerveja né? começou a embolorar, é ótimo, né? Porque ela tá criando vida. Porque o mofo é vida, né? vida, Tem Nada, ectoplasma ali, né? aliás, isso era uma coisa que
eu ouvi às vezes de algumas entidades, até a comida podre o urubu vem comer, ou seja, Sim. nada se desfaz, né? Sim. Tudo se transforma, a energia ela só muda, mas tanto quando às vezes acaba até propriamente a energia de algum elemento, ela volta pro duplo da Terra, né? Então assim, as pessoas às vezes, por isso que é importante, né? Não desdenhar, não pôr a mão onde não é chamado, ou às vezes mesmo na rua, você pode, ai não, tem que ter medo? Não é medo, é respeito. Ou mesmo no terreiro, veja de quem é o ponto, pergunte pro pai e pra mãe, eu posso ir lá, o senhor me autoriza a E é o limpar? cuidado, é lógico né? que existem terreiros Porque tem pessoas, pequenos, que né? sabe como é que é. Existem terreiros pequenos que às vezes você vai acabar, às vezes vai pisar, assim, alguma coisa num ponto. Mas sempre você médio, né? Principalmente médio que tá no início, que a gente sabe que muita gente ouve a gente que tá no início da caminhada, preste atenção naquilo, pergunte para a entidade, né? Olha, eu posso retirar isso, eu posso fazer isso, ou eu posso pisar aqui, porque às vezes não tem espaço, tem algum problema eu pisar, né? E a entidade ela vai falar sim ou não, porque às vezes existem pontos que é isso, é um portal. Sim. E às vezes você pisou em algo que pode abrir um portal ao contrário daquilo que você, né? Porque às vezes é um ponto para descarrego, um ponto. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. E os médiuns, né, precisam prestar atenção nisso no desenvolvimento também, né? Aprender, não aprender e copiar o mesmo ponto, porque cada entidade vai trazer um elemento ali. Mas olhar e ver, nossa, por que a entidade riscou um ponto agora, né? Começar a identificar isso. Ah, mas teve uma gira que a entidade não riscou um ponto. Por que será? Pergunta pra entidade, Pergunta né? pra Por que ela. que a senhora não riscou o ponto hoje? Por que que a senhora riscou um ponto dessa forma? É, porque né? deixou aberto, Ou porque a fechou, senhora não né? colocou nada de nome, nada, mandou levar para outro lugar, não colocou no ponto, porque às vezes o ponto também não era para isso. Então, eu acho legal isso, não só quem tá no começo, mas para quem já tá numa caminhada, perguntar isso pra entidade, né? Sim. Por que que tem esse elemento? Às vezes, o Pai Léo, ele estuda bastante sobre ponto, ele dá aula sobre isso, né? Eu ainda sou Tem bem... a famosa mão de pemba. Mão de Isso Eu- é legal da é. gente falar. Que eu acho isso tão contraditório, né? Assim, por exemplo, todo médium que incorpora e risca seu ponto, ele tem a sua mão de pemba particular, né? Sim. Claro, eu não vou, por exemplo, eu médium, chegar na casa de vocês e vou abrir ali um ponto sem autorização. Mas uma vez incorporado, eu estou com a minha mão de pemba ali trabalhando. Sim. Né? Que é diferente. Antigamente né? usava muito, né? O meu pai de santo, ele tinha isso. Ele uma vez, ele fez uma consagração comigo, que era mão de pemba. É uma consagração que você faz, que é para você poder abrir e fechar pontos desincorporado Ah, sim. e principalmente para você ler os pontos. Gera um cargo na casa. Gera um né? cargo. É diferente, Então, né? Antigamente tinha muito disso, né? Sim. Da famosa mão de pemba que falam. E eu não sei o que eu tava falando, acabei perdendo. Eu tô que nem o Alisson. O Alisson nas Não, lives sobre ele os se médiums- perde. sobre os Aí o médiums- Alisson fala, é meu TDAH. Alisson também tem Não, sobre os TDAH. médiums terem a importância de perguntar. Dos médios e perguntar pra entidade, né? Porque às vezes a gente acaba, às vezes, perdendo o nosso tempo em fazendo perguntas, às vezes até mesmo no nosso dia a dia. E às vezes a gente perde o tempo de, às vezes, aprender ali com a entidade. Porque a entidade, se ela tá ali, ela tá pronta para te ensinar a qualquer momento. Então, você tá ali quietinho com a sua entidade, pergunta para sua Não entidade. tenha medo, Né? né? Você mesmo no seu mental, que a entidade ela vai explicar. E com o tempo isso, né, vai criando esse vínculo maior com a entidade, e a entidade já vai mostrando para você algumas coisas. Na nossa casa a gente tem o momento da apresentação da entidade, né, nos momentos das afirmações, os médiuns em desenvolvimento. E a minha entidade já por um tempo ele faz esse tipo de trabalho de perguntar ali por que daquele elemento, qual é a linha de trabalho. E é aquilo que o Pai Léo falou, né? Não existe ponto errado. Existe, sim, elementos errados que o médium acaba colocando à frente e você vê que não tem nada a ver com aquela entidade. E a entidade mesmo está falando do lado. Tipo, não é isso, né? Porque a gente acaba tendo essas pequenas vidências, né? Que a espiritualidade não mostra. Que a entidade está falando, não, é coisa mesmo da cabeça do meu filho aqui que não tem nada a ver com a minha linha. Então, o segredo é, deixa a entidade, né? Riscar da forma que ela quer. Não tenha medo. Eu tenho um caso na minha coroa, que é o seu 7 encruzilhadas, que ele risca um ponto que eu não sei, é a linguagem de Exu que eles falam, né? Que ele risca ali. E é uma coisa que ele risca muito rápido. É uma coisa assim que não... não tem como falar que não é ele que está ali. Porque eu nunca ia conseguir fazer a forma que ele risca, né? A corcunda brinca, né? Que às vezes nem o corcunda consegue decifrar o que ele escreve ali. E quando a gente foi fazer o ponto, né? Na nossa casa a gente tem essa doutrina de pôr os pontos, né? Dos Exus nas capas. Ele fez um ponto totalmente
fora do normal, né? E aí o Corcunda falou pra ele, seu Sete, como que vai bordar isso, né? Tipo, não dava, nem eu, não sabia nem como eu ia copiar o ponto pra poder passar pro bordado. Aí ele fez um ponto mais genérico ali, mas assim, o ponto realmente, quando ele vem, que ele risca, é um ponto totalmente assim da linguagem dele que eu... Geralmente ele nem fala pra mim o que é, eu não consigo identificar o que é, e é um ponto de trabalho dele, né? Aliás, isso era legal da gente falar, né? Pra quem tá nos ouvindo, que é médium novo, que tá com medo de riscar ponto. Ponto, se você parar pra pensar, Já era. já era. Ponto é uma coisa, isso é bem legal da gente falar. Tinha um médium na minha casa, um pai pequeno da minha casa. E aí teve uma vez que ele foi pra fazer uma macia. Ele era novo ainda. E ele tava longe da casa há uns 2 anos. Era o primeiro filho da minha casa. E aí ele foi lá tomar uma consulta com o pai João. E o pai João falou, olha, é o seguinte, você precisa fazer só a macia. Só que a gente começa a preparação pra macia hoje. E você retornou depois de 2 anos hoje. Como você é o primeiro filho da casa, você precisa resolver os problemas seu hoje. Você está atrasado. Então é o seguinte, bota agora o seu preto velho em terra e manda ele riscar o ponto dele. E aí ele nunca tinha riscado um ponto na vida dele. E foi extremamente automático. Ele botou em terra, pegou a pemba e riscou o ponto. Não houve assim, um segundo... Vacilo. Não houve uma... Ele confiou, né? Ele não hesitou. É. Ele não Fez hesitou. como se fosse algo comum. Algo comum. Assina aí seu nome. E essa é a maior lição, o maior ensinamento que nós podemos dar para um filho. Eu passei por Não isso. hesite. Eu passei por isso na casa de vocês. Eu tinha esquecido totalmente. Tipo, porque na casa que... Nas 2 casas que eu trabalhei, só se pedia ponto. 2 de direita e 1 de esquerda. Os 2 de direita quem era? Preto Velho e Caboclo. Eu, como trabalhei sempre com os outros caboclos, então eu tinha o ponto dos 3 caboclos. Porque lá a gente tinha isso, o caboclo de Xangô, o caboclo de Ogum e o caboclo de Oxóssi. E a gente considerava o caboclo de Oxalá o caboclo do Oriente. O seu Carinde nunca riscou ponto. Mas assim, eu tinha os pontos dos 3 e do Preto Velho. Mas, mentalmente, eu tinha o ponto da criança, por alto, mas o do seu Mané eu tinha, do baiano. Mas não riscava. Então não riscava há uns 2, 3 anos. E por cargas d'água, eu desci num trabalho de baiano, né? Abaixei e peguei a pemba e fui pra riscar. E eu hesitei. Falei, mas peraí, eu não dou ponto de baiano aqui, é só da minha cabeça. Travou. Aí eu levantei, aí tipo, abaixei de novo, eu não lembrava de nada, veio totalmente. É que nem quando às vezes uma pessoa passa com você em consulta e você fala assim, você tá ali, né, eu tenho minha consciência trabalhando e eu tipo, essa pessoa já passou comigo, mas eu não lembro nada. A pessoa dá boa noite e parece que liga uma chave. O problema inteiro volta, parece que abre a tela, descortina. O ponto foi a mesma coisa. Eu hesitei, eu precisei levantar. Aí eu abaixei, quando eu abaixei foi sem titubear. Na hora eu lembrei do ponto, não lembrava. Então quer dizer, é o fato de titubear. Isso já aconteceu no meu terreiro, das pessoas chegarem e falar, pai, preciso fazer a toalha de novo, que a toalha estragou, tal. O senhor me manda o ponto de identidade? Não. Faz aí. Manda a sua identidade fazer de novo, você sabe aí, o ponto? Sim. Eu até tenho ele salvo, você vai fazer de novo e eu vou até comparar. Sim. Mas o ponto tá lá. O ponto você não pode hesitar. Hesitou, Travou. já era. Né? Não hesite, essa eu acho que é o maior ensinamento que a gente pode dar. E pra um todo médium filho novo. vai passar nisso, né? E a gente já teve algumas afirmações que tinha uma média, até a Mariana, né? Que ela fala isso, né? Às vezes ela ouve aqui a gente. E as entidades dela afirmavam, eles colocavam, não lembro Coração. Coração. Então, Como ela era é filha de Oxum, tudo tinha coração. todas as entidades dela tinham coração. E aí as entidades falavam assim, filha, não é porque você tem Oxum que todas as entidades vão Vai ter vibrar o com coração, Oxum, que vai ter o coração. Às vezes eles vão até ter Oxum, mas eles vão colocar um outro tipo de elemento. Ela demorou pra entender isso. Eu não lembro qual confirmação que ela entendeu. E até hoje ela fala isso, ela tá até como exemplo porque era, Tudo vou era no coração. básico, né, vou no básico. E aí, quando ela foi realmente, quando ela entendeu isso e que ela confiou, ela viu que era uma coisa, tipo, fácil ali, né, que ela falou, meu, pra que eu tô, tipo, colocando mais trabalho onde não tem? Uma né? coisa que eu ouvia muito, e hoje faz sentido, o seu Caveira uma vez me explicou uma coisa, seu Caveira era aquela entidade que eu falo que se eu estou na Umbanda, eu estou graças a ele. Ele falou que todo ponto tem uma raiz, tem uma espinha dorsal. Ele falou assim, essa raiz, ela acessa a chave da tua entidade. Mas você pode colocar o que você imaginar nesse ponto. E aí um dia, por isso que eu falo para quem está ouvindo, se você é Cambone e está lá auxiliando, não perca essa oportunidade.
torre, encha o saco da entidade. Claro, quando ela está atendendo, você não vai ficar perguntando, mas a pessoa foi embora? Com licença, dona Pombagira, seu Exu, Erezinho, vô, eu tô aprendendo, você pode me explicar? Eu tenho permissão de saber o porquê que o senhor fez isso? A entidade às vezes pode genericamente falar, olha, eu vou te falar assim, assim, assado, não vou me aprofundar, mas jamais você vai ouvir de uma entidade, não vou, por que que você quer saber? Muito pelo contrário, porque as Sim. entidades adoram ensinar. E ele falou assim, você vai entender o que é a raiz de um ponto. E ele tinha a raiz dele, que ele tinha uma base ali com algumas cruzes, que eu sabia que era a raiz do ponto dele, porque ele tinha me mostrado. Eu já vi ele trabalhar com flecha, com aspiral para baixo, com aspiral para cima, com umas correntes. Ele punha a raiz e aí ele apagava. Ele passava um negócio com pinga e fazia. Algumas pessoas que passaram, ele abria. Falava assim, ó, essa é a minha chave. A partir da minha chave eu vou abrir por causa da pessoa. E era engraçado porque às vezes ele fazia assim, vem aqui, moleque. Já estou fazendo uma raiz para baixo, você vai entender o porquê daqui a pouco. A pessoa já entrava no ponto, claro, né, a entidade sabe, a pessoa precisava descarregar um negócio, ele já tinha uma chave ao contrário, tá vendo? Mas isso daqui é com o tempo que você vai entender. E isso eu fui pegando, e eu vejo que às vezes as entidades, ela tem, porque ela nunca vai riscar o ponto dela só de trabalho. Às vezes ela vai para sustentação, mas várias vezes ela muda, ela põe uma estrela, ela descarrega, no final da gira tá um negócio que você fala, meu, mas só eles entendem. E o médium tem que ter a liberdade de não ficar engessado, porque se tá lá, tem o porquê de funcionar, né? Mas é claro, isso é com o tempo de trabalho, com a experiência, mas você que é Cambone, você que tá lá, pergunte. Eu duvido que uma entidade vai te dar uma bronca porque você perguntou. É a hora de perguntar, é a hora mágica de aprender, vale a pena. E eu ia perguntar isso, né? Como foi como vocês riscaram o primeiro ponto da entidade? Nossa Quem Senhora. que foi? O meu foi da Jurema. Como é que foi, minha Aonde eu Priscila? desenvolvi, a gente só riscava o ponto quando a gente iria para a preparação do amancê. Então, assim, não tinha igual na nossa casa que tem as firmações e tal. E aí chamava gíria de apresentação. Então vinha a sua entidade chefe, e aí aquilo que eu sempre falo, né? A Jurema veio o meu desenvolvimento inteiro de olho fechado, ela não esboçava nada, e foi nessa gira de apresentação que ela esboçou, deu o brado, enfim, e deu o ponto. Então foi várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí ela riscou o ponto dela e se apresentou como Jurema da Praia, explicando a sua linha de trabalho, que era uma cabocla de Oxóssi com Iemanjá, e vibrava, ela trabalha também muito com Ogum, a Jurema, né? O Pai Léo que brinca que ela é a cabocla dos... Como é que você fala? Cabocla das firmações. Não é firmações. Cabocla das firmezas, Das né? firmezas. Ela adora dar uma firmeza pra alguém, de pôr na casa, de pôr no coisa. Ela tem essa coisa porque é o lado... Copo com sal grosso e charuto eu devo ter uns 15. né? É o lado de Ogum que a Jurema tem bastante. E aí ela foi e se apresentou. Então, assim, eu lembro que quando eu fui dessa forma, eu não pensei. Como eu não sabia como ela vinha, tipo, eu acho que foi até uma forma de... Mas você sabia antes dessa gira que ia ter? Foi avisado? Sim, porque é feito lá nessa gira de apresentação, a mãe de santo, ela preparava uma cesta de frutas pro caboclo, né? Que geralmente era caboclo de apresentação. Então era uma forma de apresentar o caboclo para aquela casa, né? Que iria começar o trabalho. Então era uma gira bem bonita, né? Aí o caboclo vinha com a cesta, tipo assim, tipo na coroa, como se ela estivesse recebendo energia. Já tava tomando um bori ali quase, né? O médio já tava ali, E aí... nada à toa, né? Já tava fortificando ali. Sim, e aí ela veio, então assim, mais ou menos eu entreguei, né? E falei assim, seja o que Deus quiser, porque eu não sei nem se ela brada, se ela não faz nada, porque eu não fazia nada. E aí foi uma coisa super tranquila. Os outros pontos foi automático. Eu acho que acaba quando você risca o primeiro. Lá na Dona Cida não tinha essa coisa de ficar riscando ponto. Não era algo de toda gira. Então, assim, era só em algumas giras específicas, né? Diferente da nossa casa, que as entidades acabam riscando, enfim. Foi tranquilo, então. Foi tranquilo, a Jurema me deixou bem tranquila. Acho que foi uma forma que ela utilizou no meu desenvolvimento, dessa forma dela ser bem distante, para que eu criasse uma confiança, para que eu quisesse, eu quero ver mais, eu quero, né? Então foi algo bem de confiança, assim, algo meu e dela, assim. E o seu foi tranquilo, Nossa, Rodrigo? o meu foi traumático. Hoje... Rodrigo, essas histórias. Não, hoje, quem me vê trabalhando fala, nossa, esse cara nasceu fazendo ponto. As entidades que eu trabalho adoram abrir e fechar portal.
É natural, porque isso eu já trago desde quando eles me quebraram o lacre. E é característico, rapidinho, característico da entidade. Também. Porque tem entidade que às vezes não vai nem riscar o ponto. Sim. Ela vai trabalhar de outra forma, As né? minhas mesmo quase não É. trabalham. É. Quem trabalha com ponto é o Pai João. E se ele riscar, se prepara que tem bucha. É. Ele só riscou, acho que até hoje, umas 2 vezes só. É o Pai Benedito. O Pena Branca depende do trabalho. Quando ele põe a parte dele de água para descarregar, que nem o Pai Benedito também trabalha, mas com as pedras o caboclo é só com a água. É mais pra cura mesmo, o Pena Branca. Mas assim, e às vezes o baiano para descarregar, o seu Pinga não, o seu Pinga também usa direto, mas o seu Pinga tem uma ligação com o Pai Benedito. Ele fala que ele aprendeu muita coisa com o Pai Benedito, então ele chama o Pai Benedito de mestre. Então ele fala assim, vocês não sabem o que esses negros são capazes de fazer. Falou, por isso que eu bato cabeça pra eles. Ele sempre fala isso. E assim, quem me vê hoje trabalhando com ponto fala, nossa, esse cara nasceu com ponto riscado. Foi um parto pra eu dar o ponto riscado, porque eu sou daqueles médiums ansiosos que não conseguem dar ponto de jeito nenhum dentro do terreiro. Eu dei o meu ponto, pra você ter uma ideia, desincorporado, tirando o pedido no cliente. Foi o jeito que a entidade teve de me pegar no momento totalmente sem pensar, porque eu também sabia que naquela noite eu tinha que dar o ponto. Eu acordei desesperado. Era uma segunda-feira, e isso, estamos falando de ano 2000 e pouco, eu ainda tirava pedido em talão de pedido, sou velhinho. Eu tô num cliente, tava preocupado com uma venda que precisava acontecer, então eu tava esperando ali, e o cliente foi atender. Eu sei que do nada, eu não estava nem lembrando da gira, porque eu tava preocupado com o pedido, então meu foco tava no pedido. Simplesmente eu peguei meu talão, virei ao contrário, eu lembro que a parte de trás era rosa, fiz assim, ó. Fiz uma cruz, fiz as pedras, fiz a lua. O ponto do preto velho. E tipo, o que eu tô fazendo aqui? Mas foi muito desligado. Eu peguei, rasguei aquela folha. Guardei no bolso. De noite eu cheguei na Dona Marche, né? Que é a mãe de santo, ela até hoje viva, a Dona Marche. Eu cheguei nela e falei assim, olha, não queria falar nada pra senhora, eu tô travando sempre nos pontos, mas eu não sei. Foi um negócio fora de mim. Eu tava fazendo o pedido, eu virei o talão e fiz esse desenho do nada. Ela começou a me dar um tapa. O senhor vai pôr o seu preto velho em terra e ele vai riscar esse ponto agora, porque é o único jeito que ele arranjou de fazer você riscar o ponto. Solta um pouco, menino. Solta um pouco, ela falava. Eles não estão conseguindo te ajudar. E assim foi o ponto do preto velho. O do caboclo já foi diferente. Ela me pegou um dia de susto e falou, vamos dar o ponto, seu caboclo? Porque lá era assim. O médium, conforme ele ia desenvolvendo na marra, só podia atender quando desse o ponto. Então, o preto velho era obrigação, era o primeiro. O segundo, ela pegava de susto alguém. Então você tá lá incorporado com a entidade, ela virava, vamos dar o ponto, caboclo? E aí não teve jeito. Aí o caboclo, Ege, e minha cabeça fez um não e Ege. Aí eu fiquei... A entidade não tá nem aí, né? Eu fiz as flechas e tal, e aí eu travei. Eu acho que eu fiquei uns 40 minutos. E eu ficava assim, não, Ege, caboclo vai subir, que menino tá bom. Ela falou, não, menino tá bom, é o menino que tá passando na frente. Caboclo, firma, porque o senhor não vai embora hoje, seu ponto. E aí ficaram 2 caboclos de cada lado, tipo, Ege, ponto, firma, Ege. Juro pra vocês, eu perdi noção de tempo, mas dizem que foi uns 40 minutos, eu com a pemba Que e olhando pra paciência. tábua, Meu Deus do céu. e aí os caboclos, qual é o seu nome, caboclo? Qual é o seu nome, caboclo? O nome dele é Pena Branca. Então eles queriam lembrar que faltavam 2 elementos, 2 penas aladas que tem no ponto. E não vou, porque na minha cabeça vinha, sobe, pelo amor de Deus, eu preciso sair correndo daqui, não vai sair daqui, porque o menino precisa trabalhar. E aí deu uns 40 e poucos minutos, sabe quando tipo caboclo, deixa eu tomar um pouco à frente? Eu abaixei, fiz as 2 penas, os 2 caboclos bateram, foram embora, né? Bateram no peito e foram embora. Ela falou assim, pode bater a cabeça. Ô, seu caboclo, você tem uma paciência com seu filho, hein? Pode bater a sua cabeça. Nossa, e ela também, né? Acho que você tinha que beijar os pés da sua mãe. Mas é porque aí já era pessoal, vai, dá o ponto. Com o seu pinga-fogo foi tranquilo. Com o seu pinga-fogo, vai riscar o ponto? Vai riscar o ponto. Eu não sabia, ele foi lá, ele explicou o ponto pra ela. É que preto velho acaba tendo mais paciência, né? Incrível, então foi. Mas a minha foi mais traumática do que Nossa, essa. mas olha que a minha, vou falar pra vocês. A minha eu já até contei já em podcast. Porque a minha primeira entidade que deu ponto foi o Pai João, pra variar, né? E lá no terreiro do meu pai de santo não tinha essa obrigação. Você fazia a mansi sem ponto riscado. Então você fazia a mansi sem ponto riscado, não tinha obrigação de dar ponto. Quando a entidade quisesse, Dava o ponto. podia até usar uma toalha colorida sem o ponto. Quando achasse bom, vai lá e risca, a não ser que o pai... E aí, de vez em quando ele fazia isso também, quando ele via que o médico estava lá trabalhando há 2 anos, ele falava, e aí? Dá o ponto, né? Vamos riscar, né? Mas isso não aconteceu comigo.
Comigo foi o Olha, seguinte. vou falar aqui então uma coisa, porque quando eu entrei no terreiro, o pai Edson já pediu o ponto da Jurema, da avó Ana, não esperou nem eu ter muito tempo de terreiro. Pois já é, mudou a ele foi paciência. mudando. Quando eu entrei no terreiro, entrei em setembro, minha primeira incorporação foi 14 de setembro, incorporei pela primeira vez, sou Itaguruçu, e aí aos poucos as entidades foram vindo, o Pai João só viria em dezembro, né? E em dezembro o Pai João começou a vir, e aí eu tinha feito um trato com as entidades. Qual que era o trato? Nenhuma entidade fuma, porque eu não gosto de tabagismo, não fumo, então nenhuma entidade fuma. Hoje eu ainda fumo charuto, né? E cachimbo. Mas nenhuma entidade podia fumar. Eu era novo também, tinha 14 anos. Não dava. E aí eu falava, só vai fumar quando riscar o ponto. Coisa minha com eles. Fiz um acordo com eles. Beleza. O Pai João pediu um cachimbo em dezembro e não acendia. Ele trabalhava com o cachimbo apagado. Ele não acendia. Ele só usava ali para trabalho, alguma coisa, mas não acendia o cachimbo. Beleza, fui trabalhando. Fiz o amanci. Quando foi em maio, próximo da festa de Preto Velho, tipo, sei lá, última semana de abril, alguma coisa assim, o Pai João chegou e falou, olha, você vai preparar para mim uma madeira de 49 por 49 centímetros, que eu vou riscar o meu ponto. Quando ele falou isso, para mim era um balde d'água. Eu falei, meu Deus do céu. Ferrou. E o medo, eu não sei como é que é ponto, e aí aquela insegurança e não sei o que, beleza. E no terreiro do meu pai de santo, nessa época, toda segunda-feira era Preto Velho. Então, você não... Que nem era onde trabalhava, igual. Sexta-feira, de vez em quando, tinha alguma Mudava, gira, mas segunda sempre mas Preto Velho. segunda, Preto Velho. Lá era igual também. Segunda-feira seguinte, Pai João enterra, cadê a madeira? Não Nada. trouxe. Aí ele falou, filho, preciso que você me traga uma madeira, tal, 49 por 49, você esqueceu essa semana, mas semana que vem você tem que trazer. Beleza. Semana que vem, cadê a madeira? Nada. Putz. Aí ele falou, olha, eu vou te dar o último recado. Tem que trazer essa madeira de todo jeito pra eu riscar meu ponto, porque você não vai fugir do ponto. Tá bom. Na outra semana, cadê a madeira? Nada. Terceira semana que eu não fui atrás da madeira. Aí o Pai João, muito calmamente, chamou o Cambone, do meu pai de santo, falou, filho, vai lá na cozinha e pega uma faca pra mim. Aí o Cambone foi, pegou a faca, tal, deu pra ele. Aí ele foi, abriu a minha túnica até o peito, puxou assim minha túnica, e falou, olha filho, eu vou falar pra você porque ele vai ouvir, mas você também tem que ver. Pegou a faca, encostou a ponta da faca no meu peito, e ele falou assim, avisa esse moleque que se segunda-feira que vem a minha madeira não estiver aqui, eu não preciso da madeira, eu vou riscar o meu ponto no peito dele com uma faca. Eu vou usar essa faca e eu risco o ponto, não preciso de madeira. E ele não vai esquecer mais. Aí o Cambone, não, tá bom, vou avisar ele. Aí ele deixou a faca do lado, foi embora. Na semana seguinte, eu levei a madeira. Ah, tá. E aí o Pai João... Você que você levei a facada. Não, aí o Pai João riscou o seu ponto pela primeira vez. E aí foi muito sequência. O Pai João riscou em maio, acho que uns 15 dias depois o Itaguruçu já veio, riscou o ponto dele. E aí aos poucos todos foram riscando. E aí uma história também, que então por isso que eu falo que o meu foi mais traumático do que o seu. Ele ia riscar no peito. Mas uma história também de ponto interessante foi o ponto do Exu Corcunda. Por quê? O Exu Corcunda, quando riscou o ponto dele, ele riscou na mente pra mim. Mesma coisa parecida com você, eu risquei no papel. Foi em casa que veio o ponto dele. E aí veio esse papel, tal, risquei em casa, e aí fui levar pro meu pai de santo ver. Cheguei lá, o pai Zulua tava incorporado. Eu falei, pai, ó, o seu Corcunda riscou o ponto dele. Eu lembro até hoje, o pai Zulua olhou pra mim e fez assim, filho, impossível. Impossível um Exu trabalhar desse jeito. Aqui tem símbolo que não condiz com a linha de Exu. Então é o seguinte, esse ponto não é dele, esse ponto é seu. Eu falei, tá bom. Isso foi numa quarta-feira. Bom, quarta-feira de desenvolvimento. Fui lá pro meu cantinho, meio frustradinho, mas botei meu papelzinho no bolso. Chegou lá, começou a cantar pros caboclos. Chamai todos caboclos, e a caboclada gritando, tal, não sei o quê. E eu olhava pra cima e falava assim, Passarinho. e aí? Nada? Não sentia vibração nenhuma. Nada? E aí? Nada? Aí o pai Zulua, já pé da vida, chegou e falou, o que que foi? Eu falei, não sei, pai, não tô sentindo nada. Como você não tá sentindo nada? Eu falei, pai, não sei, eu vou fingir? Nenhum caboclo, nem Itaguruçu, Nada. nem outra entidade, nem o seu pena amarela, ninguém tá vindo. Eu falei, então você fecha o olho e deixa vir quem tiver que vir. Se for do bem ou também se for carrego, deixa vir que a gente doutrina. Tá bom. Fechei meu olho,
Primeira vem? vibração que eu sinto, Exu Corcunda. Corcunda veio, no meio da gira de caboclo, os caboclos tudo bradando, cantando. Exu Corcunda veio, foi até o Congá, foi até o pé do Pai Zulu e falou assim, olha, eu vim aqui pra riscar o meu ponto na sua frente. Tá bom, pode riscar. Aí ele riscou o mesmo ponto. Ele falou assim, antes de você falar, eu vou te explicar. Esse tridente é porque eu trabalho na justiça. Esse tridente é porque eu trabalho com a energia de descarrego do fogo e eu também trabalho no cemitério das almas. Eu trabalho na encruzilhada dentro do cemitério. O meu trabalho é assim, 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 assado. Ele falou, tá vendo isso daqui que tá em volta? Isso aqui eu não vou te explicar porque você como preto velho não vai entender. Porra. Eu explico pra um Exu, ou faz o seguinte, pergunta pro Tranca-Ruas que ele te explica. Caraca. Que é o Exu do meu pai de santo. É. Aí o Pai Zulu, meio com aquela cara assim, ah, tá bom. Falou, esse é o ponto da minha capa, tá autorizado? Não, tá autorizado, seu Corcunda. E aí esse ponto foi pra capa do Exu Corcunda. Então também foi aí um bem tenso dele. O seu Pinga Fogo também explica que onde fica, né, o ponto de interseção ali dele, o cruzamento, ele fala, eu trabalho na encruzilhada do cemitério. E aí ele define como o cemitério que eu conheço, onde tem a parte do cruzeiro, né? Que é a encruzilhada de várias ruas, né? Que termina ali, né? Então Sim. é bem interessante. Agora, por exemplo, eu tenho um caso que vocês já sabem, mas aqui os irmãos que estão ouvindo, os pontos eles são muito incríveis, né? As entidades arranjam alguns jeitos, né? Um amigo nosso não conseguia dar o segundo ponto de jeito nenhum para trabalhar com a esquerda. E ele já tinha o ponto pronto do esquerda dele para trabalhar. Era um amigo muito próximo desse Marcelo, desse irmão meu que recebe seu caveira. E era aquela coisa, não veio o ponto do caboclo, não veio o ponto do caboclo, o caboclo do Exu tá pronto, mas tem que vir o ponto do caboclo, não vinha, ele tinha uma trava com o caboclo. Numa certa manhã de domingo, moleque, o filhinho dele, 3 aninhos. Pai, fiz um desenho pra você. Ah, meu filho, vai dormir, pelo amor de Deus. Vai dormir, pelo amor de Deus. O índio pediu pra te entregar, pai. O índio tá aqui ainda, ele pediu pra entregar. Meu Deus do céu. Não, para, moleque. Vai embora daqui, quero dormir. O índio pediu, eu não vou... Aí ele pegou e mostrou. Ele sabia uma parte da raiz do ponto. Quando ele olhou, ele quase caiu pra trás. O moleque, ele falou assim, ó, o índio tá aqui, ó. Ele tá dando tchau, foi embora. Passou pro moleque dele. Moleque de 3 anos terminou o ponto dele. É surreal. Não quis ouvir, né? O caboclo falou, você vai ouvir. Não lembro o nome do caboclo, não vou agora lembrar, porque faz tempo. Mas assim, o filho dele de 3 anos, ó, o índio tá aqui, o índio pediu pra terminar isso aqui. Ele não sabia o ponto do pai. Faltavam vários elementos. O molequinho desenhou. Parece que acho que ele até mandou enquadrar esse ponto. Porque, porra, mais puro impossível, né? Um caboclo mandando pessoalmente pra uma criança, né? Você sabe Incrível, que né? isso aconteceu meio parecido com o ponto da avó Cambinda. A minha tia, eu falo que minha tia era a médium mais medrosa que eu já conheci na minha vida. E a avó Cambinda precisava dar o ponto dela. E aí chegou no dia, o Pai Zulu chegou e falou assim, Cambinda, você precisa dar o seu ponto hoje. E aí ela falou assim, eu já dei. Aí, como assim você já deu? Já dei, tá ali com o Pai João. O Pai João tinha feito o ponto dela do outro lado da corrente, tinha feito no chão o ponto dela. Caramba, é o único jeito, né? Ela não conseguia passar pra minha tia, porque minha tia tinha tanto medo que ela passou pro Pai João e o Pai João riscou o ponto dela. A gente E aí eu achei isso, que ele chegou, riscou um ponto no chão, até aí tudo bem, e era o ponto da avó Camila. Mas é muito louco. Vamos ouvir mais um pontinho? Então a gente vai ouvir mais um ponto, e aí a gente volta pra responder as perguntas, né? Sim. E ainda tem os juntos de oração, hein, gente? Já verdade. prepara Não se aí a velhinha, um copinho de água para fazer as orações de hoje. Então a gente já volta. Padre Nosso, uma Ave Maria só, uma gira de baiano, arrebenta 7 nó. Uma gira de baiano, arrebenta 7 nó. 25 Padre Nosso, uma Ave Maria só. 25 Padre Nosso, uma Ave Maria só. Uma gira de baiano, arrebenta 7 nó. Uma gira de baiano, arrebenta 7 nó. 25 Padre Nosso, uma Ave Maria só. 25 Padre Nosso, uma Ave Maria só. Uma gira de baiano, arrebenta 7 nó. Uma gira de baiano,
Preste atenção quando subir, preste atenção. Se você cair de lá, vai se estatelar no chão. Se você cair de lá, vai se estatelar no chão. Lelelelelele, lelelelele, ah, lelelelelele, lelelelele, ah. Oi, pega o coco pro baiano trabalhar. Oi, pega o coco pro baiano trabalhar. Lelelelelele, lelelelele, ah, lelelelelele, lelelelele, ah. Oi, pega o coco pro baiano trabalhar. Oi, pega o coco pro baiano trabalhar. Oi, na Bahia corre água sem chover. Oi, na Bahia corre água sem chover. Nós todos somos baianos, agora que eu quero ver. Nós todos somos baianos, agora que eu quero ver. Oi, na Bahia tem gente que sabe ler. Oi, na Bahia tem gente que sabe ler. Também tem os dois baianos que desmancham canjerê. Também tem os dois baianos que desmancham canjerê. Oi, na Bahia corre água sem chover. Oi, na Bahia corre água sem chover. Nós todos somos baianos, agora que eu quero ver. Nós todos somos baianos, agora que eu quero ver. Oi, na Bahia tem gente que sabe ler. Oi, na Bahia tem gente que sabe ler. Também tem os dois baianos que desmancham canjerê. Também tem os dois baianos que desmancham canjerê. Se ele é baiano, agora que eu quero ver. Dança catira no azeite de dendê. Eu quero ver a baianada de Aruanda trabalhando na Umbanda pra demanda não vencer. Eu quero ver a baianada de Aruanda trabalhando na Umbanda pra demanda não vencer. Afirma ponto baiano que eu quero ver. Dança catira no azeite de dendê. Eu quero ver a baianada de Aruanda trabalhando na Umbanda pra demanda não vencer. Eu quero ver a baianada de Aruanda trabalhando na Umbanda pra demanda não vencer. Se ele é baiano, agora que eu quero ver. Dança catira no azeite de dendê. Eu quero ver a baianada de Aruanda trabalhando na Umbanda pra demanda não vencer. Eu quero ver a baianada de Aruanda trabalhando na Umbanda pra demanda não vencer. Afirma ponto baiano que eu quero ver. Dança catira no azeite de dendê. Eu quero ver a baianada de Aruanda trabalhando na Umbanda pra demanda não vencer. Seu Zé gosta de cana e a cana gosta de Zé. Seu Zé gosta de cana e a cana gosta de Zé. Seu Zé que vira cana, mas a cana não vira Zé. Seu Zé que vira cana, mas a cana não vira Zé. Seu Zé gosta de cana e a cana gosta de Zé. Seu Zé gosta de cana e a cana gosta de Zé. Seu Zé que vira cana, mas a cana não vira Zé. Seu Zé que vira cana, mas a cana não vira Zé. Seu Zé gosta de cana e a cana gosta de Zé. Seu Zé gosta de cana e a cana gosta de Zé. Seu Zé que vira cana, mas a cana não vira Zé. Seu Zé que vira cana.
volta aqui no programa Estação Banda. É legal a gente falar o nome, né? Estação Marque Banda. Na Estação frequência Banda. do axé. Do axé. É isso aí, a gente precisa fazer a nova vinheta aí, que ainda não em breve. tem. Até 2025 sai vendo. Mas Estação Umbanda aqui de volta no canal Umbanda Reino da Paz. Lembrando que nós estamos no Instagram, no @umbanda_rp, Repita. @umbanda_rp, Em nome de Ponto Riscado, repita. @umbanda_rp. Mande lá as suas perguntas, sugestões. Às vezes a gente abre caixinhas, né? A gente precisa usar mais o Instagram. A gente sempre fala isso, mas acaba esquecendo de usar. Mas vai lá que sempre tem informações e mande lá a pergunta, que é mais fácil a gente responder lá do que no canal, que no canal às vezes é muita comentário e a gente fica meio atrapalhado para responder. Mas continuem comentando no canal, que isso ajuda bastante. Bom, nós estamos falando de pontos riscados e aqui tem um monte de perguntas que Às vezes é mandaram. um ponto zicado mesmo, né? Quando a gente tem medo. Mandaram pra gente através do nosso @umbanda_rp. Bom, a primeira pergunta é de Nice de Almeida. O ponto riscado é para ser estudado e fazemos juntos com a entidade, ou é só a entidade quem risca quando estamos incorporados? Não, você pode, o que a gente acabou de contar aqui, pode acontecer de ponto vir e você não tá incorporado, né? Eu acho que o principal é o seguinte, e aí que tá, tem gente que fala umas bobagens, e aí eu vou contra. Não pode mostrar o ponto riscado, ou cuidado ao replicar o ponto, se você está abrindo o portal. Gente, vamos lá. O que abre e fecha um portal é a energia que consta nele. E a intenção, né? E é a intenção, não é só o símbolo. Porque se fosse assim, então, pô, você pega um símbolo, sei lá, o símbolo do meu terreiro não pode estar numa placa. Sabe? Não tem lógica isso. Então, Sim. é a intenção que vale. É claro que você não vai ficar brincando com o ponto riscado, como eu, idiota, já fiz uma vez num bingo. Né? E aí? Bingo. Quis dar uma de gostoso e pra provocar, bobo, né? Idiotão. Virei para um amigo meu e falei assim, a gente vai ganhar esse bingo, porque agora quem vai ganhar aqui o bingo é o seu pinga. Eu virei o desenho o quadriculadinho do bingo e fiz o ponto da entidade. Na hora que eu risquei o ponto, eu ouvi assim, ó, eu vou te... E ele me expôs a uma situação ridícula, que eu ganhei empatado com uma pessoa. E aí, tipo, o amigo meu, nossa, o eixo dele fez isso. Cala a boca, eu falava, cala a boca que eu já tô na M. E aí, quando foi sortear uma pedra, eu pedi pra pessoa parar, eu falei assim, volta uma casa. E aí eu tirei a pedra menor e aí eu ouvi mesmo. Nunca mais ouse fazer isso. Porque assim, tem gente que faz isso querendo aparecer, tem gente que acha que ponto riscado é fórmula mágica pra ganhar na Mega Sena, pra passar em prova. Cuidado, o ponto ele tem um fundamento. Sim. E você tem que cuidar. É que nem a senha do seu banco. Você vai dar a senha do seu banco pra qualquer pessoa? Eu gosto do Então, CPF, você vai ficar escrevendo seu CPF nas coisas? Exatamente. Então cuidado, não brinque. Agora, se a entidade tiver que riscar, ela risca abertamente, é ela que tá manipulando e aí não tem Eu o que já falar. ouvi muito disso, né? Às vezes eu postei alguma foto, alguma coisa, porque na nossa casa as toalhas têm os pontos, e alguém falando, nossa, cuidado, as pessoas vão adentrar. Ixi, um monte de pessoas falaram. Adentraram nos seus mistérios. Coitado de quem fica copiando o ponto, né? É. Aí, assim, você tá fazendo uma falsidade ideológica e espiritual. É. Azar, acho que até tem pergunta disso aí na frente. Aí. Bom, então já tá respondida essa, né? Sim, senhora. Então a próxima pergunta é de Célio Alvarenga. O ponto riscado muda de casa para casa ou ele segue com a entidade dependente do terreiro que trabalho? Não, ele vai seguir com a entidade, ele não vai mudar, a não ser que seja um caso específico. Aliás, eu já tive uma certa discussão com isso, né, de mudar ponto ou não. E eu falo que muda, por que ponto pode mudar? Não é que ele muda, normalmente ele acrescenta. Pode haver uma mudança específica? Pode. Se eu entender que uma entidade, hora ou outra, ela pode se plasmar em outra linha, por exemplo, o Exu que trabalha... O caso do Rodrigo. O Rodrigo Sim. é um caso bem específico. Sim. De um Exu que se tornou um marinheiro dele. Sim. Que ele E diz aí- que ele não deixa de ser Exu, mas está como marinheiro. Está ele como fala. marinheiro. E aí, quando ele vai riscar o ponto dele, ele vai botar, por exemplo, 3 tridentes e vai... não. Ele vai riscar um ponto de Ponto de marinheiro. O ponto, Então, pode mudar. o ponto do seu pinga-fogo teve pequenas... adicionado algo diferente, que ele já fazia enquanto trabalhava. Sim. Mas na capa está com um item a mais, que eram cruzes, por exemplo, que ele não punha.
não tinha nenhum símbolo de identificação de cemitério. Ele é de cemitério. Dessa vez ele colocou, ele tem um outro traço entre o tridente e outro. Eu tenho um problema muito sério, porque eu tinha um medo, porque ele usa uma estrela invertida, e aí até então, quando era novo, eu tinha medo. Eu falava, nossa, uma estrela invertida, é o demônio. Ele falava assim, o ser humano até hoje não entendeu o que é estrela invertida. Vocês não sabem nada sobre isso. Ela pode ser usada, até uma estrela de ponta normal, ela pode ser usada para o mal, não é a ordem. Mas assim, existem adições. Claro, lá a veinha de novo, a primeira mãe de santo, ela falava assim, um ponto de Exu, ele se desmembra em 77. Um Exu pode fazer de 1 a 77 pontos diferentes. Ele se mostra de acordo com como que ele precisa e na hora que ele precisa, o ponto ele se desmembra. Aliás, tinham testes na casa que ela falava, desmembra seu ponto em 7, seu Exu. Ela falava, e o médium tinha que desmembrar o ponto em 7. São escolas e escolas de Umbanda. Então quem somos nós para falar que o ponto é eterno? A gente muda até a senha de banco. Por que não pode mudar uma insígnia, né? Então eles que sabem, né? Nós só somos os interlocutores. Né? Pode mudar sim, mas não pela casa, e sim pela entidade. Sim. O ponto é da entidade, claro. Né? A próxima pergunta é de Alberto Gomes. Minha entidade a cada gira arrisca um ponto diferente. Por que isso acontece? A Odete também pergunta a mesma coisa. A entidade de trabalho tem um único ponto ou pode ter vários? Não, ponto de trabalho pode ser vários. O teu preto velho pode riscar vários pontos. Pode riscar um ponto até de caboclo para trabalhar, que não tem problema. Por isso que a gente estava falando antes, né? Ponto de trabalho é trabalho, ponto de apresentação é apresentação. Possivelmente em cada gira ele está trabalhando. Eu disse agora há pouco também, a entidade ela vai riscando de acordo com a consulência, com o trabalho. Com o mês também tem a ver, né? Também. Naquele mês ele vai trabalhar com aquela energia, né? Muda, porque também a gente não pode esquecer que os astros cada hora estão trabalhando de um jeito, né? Então quer dizer, às vezes ele está lá, pode ser que possivelmente a entidade desse irmão nosso está trabalhando de acordo um ponto de elevação, de descarrego, que a gente diz, não é só ponto de apresentação que está ali. Aliás, o que menos eles fazem é ponto de apresentação quando está na assistência, né? A não ser que seja para sustentar um trabalho, E geralmente eles vão riscar um ponto daquilo que eles vão trabalhar naquela gira. Quando depois você vai perceber, por exemplo, às vezes risca alguma coisa muito ligada a Ogum, ou às vezes ligada a Cosme Damião, ligada à cura. E quando você vai passar pessoas só ligadas a específico de abertura de caminho, às vezes de cura, porque já é algo que eles estão abrindo. É uma chave, né? Que a espiritualidade já está trabalhando em cima daquilo. Então, por isso que é legal a gente observar, né? Para que a gente aprenda e a gente entenda o trabalho da entidade. Quando isso o médium que dá a consulta tem que observar, né? Porque geralmente a consulta, né? Tipo, você dá 4 consultas. Às vezes as consultas são parecidas, parece que você tá falando com a mesma pessoa. Os casos parecem que vêm, né? E as entidades acabam até repetindo a mesma coisa. Você vai falar, põe um gravadorzinho aqui. Nesse dia veio o caso de cura. Pô, nesse dia veio o caso de transmutação. Pô, nesse dia veio o caso só de Egum perdido. Então são coisas que as entidades mesmo já abriram portal e depois que a gente vai perceber. Vai falar, nossa, olha, ele já tinha arriscado o ponto. Se eu percebesse, né, aqui, já ia identificar, né? E às vezes até mesmo, né, depende da casa também, às vezes a entidade do Congá vem e risca um ponto específico ali, né? O Itaguruçu faz muito isso quando vem, né? Ele canta até aquele ponto. Como é? Agora me fugiu o ponto. Qual? Do Xangô. Firmei. Como que é? Pedra rolou, Ô pai Xangô, lá nas pedreiras, afirma o ponto, meu pai. Tenho meu corpo fechado, Xangô é meu protetor, afirma o ponto, meus filhos. Pai de cabeça. Então, quando ele faz isso, então geralmente ele dentro desse ponto ele já mostra o tipo de trabalho que vai acontecer ali normalmente naquela gira. ele triplica, eu falo. Por quê? Porque ele faz o machado. No espiritual o machado acontece e no físico também, porque aí ele pega 2 machados que ele tem e bota no ponto também. Então, tipo, coisas que a gente acaba às vezes não prestando atenção no dia a dia de gira, e às vezes a pessoa fala, nossa, mas olha, a gira foi tão diferente, mas às vezes a entidade já no início ela já demonstrou o que vai ser, né? Como é que vai ser o trabalho, como é que vai ser. Então, os médios precisam disso. Não é só os médios que estão, porque a gente precisa entender que o desenvolvimento é eterno. Então, toda gira ela é diferente, toda gira ela vai ter um aprendizado novo. Então, entendam interpretar as coisas das suas entidades, que vai ser muito mais fácil, né? Ô, mãe Priscila, você citou uma coisa que eu queria pegar um gancho rapidinho, que é do afirma ponto, né? Esse ponto fala, afirma ponto, meu filho, pai de cabeça chegou. Ou então o ponto que eu cantei no começo, né? Eu risquei meu ponto, afirmei maneiro. O afirmar ponto, né? Eu afirmo as coisas, por quê? Porque antigamente, lá na TENSP,
E nas primeiras casas, os pontos eram riscados no chão com taco de madeira. Sim. Os primeiros terreiros eram de taco de E madeira. ainda botava o punhal, né? E o punhal era para firmar. É. Então eu Era a riscava o antena do ponto, negócio, né? e aí É. quando o ponto era confirmado, e aí o que acontecia normalmente? Um filho riscava, e aí vinha uma entidade de um mais velho para afirmar aquele ponto. Como que ele afirmava? Batendo o seu punhal, cada Ele médio tinha o seu ancorava, punhal. né? E ainda jogava um pouco da bebida, E né, jogava a em cima, né? bebida ou a água, ele ancorava aquilo e sim. uma vela. Sim. É. Hoje, como os terreiros, a sua maioria é chão de né? concreto, Sim. meu terreiro não dá para bater um punhal. Então, normalmente, o que se faz hoje? Hoje coloca-se a vela. E até mesmo por isso que daí que veio afirmar o ponto. E principalmente, não existe ponto sem vela ou com vela apagada. Então, a forma certa de afirmar um ponto, hoje em dia, se o chão não for de madeira, é acender uma vela no ponto. Né? Então, é isso. Bom, tem a pergunta do Sérgio. O ponto riscado pode ter alterações com o passar do tempo de trabalho, né? A gente já A falou gente mais ou respondeu menos. que pode, né? Sem Pode problema ter, nenhum. né? Sim. E às vezes isso sai também. A Jurema, ela mudou o ponto dela, acrescentou elemento, né? Que mudou o ponto, quando eu completei 7 anos de consagração. Né, dentro da casa onde eu afirmei de novo, né, a minha coroa na consagração de mãe. E aí, quando eu fiz a minha obrigação, ela pediu uma nova toalha e aí ela acrescentou algumas coisas no ponto. Então, assim, às vezes acontece isso. Assim como o candomblé tem o 7, 14, 21, na Umbanda também existe isso, né? E às vezes vai demonstrar dentro do ponto. Mas é que nem a gente diz. Não é nem que mudou. Ele só abriu um pouco mais do que já estava lá. Ele desdobrou em 7, né? É. Como você falou. E se na casa, por exemplo, existe uma liturgia que lá não se muda, a entidade vai respeitar. Mas com certeza, no espiritual ele faz. Claro, o ponto do caboclo tem 3 flechas, uma lua, uma espiral. Ele não vai virar 7 ondas, 2 machados. Sim. Isso não. Não é isso que nós estamos... não, agora virou um super caboclo. Não. Existe uma raiz. A gente até estava falando isso em off. O ponto, ele tem uma espinha dorsal. Ele tem uma raiz. Mas ele no espiritual, ele abre 7 vezes 7 vezes 7. Pode ser que se naquele momento o médium está mais preparado, ou, por exemplo, não é muito comum... pelo menos isso eu ouvia muito na outra casa. A cada ciclo de 7 anos, as casas passam por um desafio. Sim. Né? Durante 7 anos, por exemplo, na casa que a gente fez parte, a gente acolhia pessoas que estavam começando, a corrente era muito próxima. Depois, quando iniciou o 2º ano, a gente começou a receber gente com problema mais sério, a gente se mudou para perto de um cemitério, as firmezas da casa mudaram. O próprio espiritual falou, essa galera está um pouco mais parruda, então precisa ter mais desafios. E o médium também vai passando por outros momentos. Então, quer dizer, ele vai ganhando uma certa couraça e a entidade ela vai desmembrando ou adicionando algo que já era dela. Isso não quer dizer que, Sim. eu me chamo Rodrigo Rissuti, amanhã eu vou me chamar Rodrigo Rissuti da Silva. Não, não é isso. Entendeu? Mas assim, espiritualmente, a gente não tem todos esses segredos das entidades ou todas as firmações. Claro, hoje você não vai mais ter um caboclo pena branca, ele vai virar pena colorida. Não é isso que eu estou falando. Mas adicionar item, símbolos, ou às vezes alguma coisa necessária para aquele ciclo do médium, é perfeitamente natural, desde que a casa tenha isso. Senão a entidade vai respeitar. Sim. E tá tudo E o bem. que pode acontecer também é, por exemplo, um Exu, ou até mesmo uma entidade, igual você falou, não vai mudar a pena branca. Mas pode ser que depois de um ciclo ele chegue e fale, olha, eu sempre usei o nome de pena branca, mas na verdade, meu nome é 7 penas brancas. E aí? Isso pode acontecer. Sim. O cara, eu trabalho com Exu madrugada. E aí, depois de muito tempo, não, agora é Exu meia-noite. Meia-noite. Então, Esse era o meu nome, mas lá eu não podia usar. podia Ou pior usar. ainda, agora eu posso desvendar um outro caminho. sim. Eu falo isso aconteceu com o ponto do Exu Corcunda. Quando ele riscou a primeira vez, que eu falei desses símbolos em volta, ele falou pra mim, ele falou, esses símbolos em voltas não vai no meu ponto. Eu risquei, mas você não vai colocar. Você só vai colocar o dia que você aprender hebraico. E aí eu falei, tá bom. E aí eu demorei muito. E aí quando foi uns 3 anos atrás, eu não aprendi hebraico, mas aí eu fui fazer, não um curso online, eu fiz um workshop online de algumas coisas em hebraico, e aí ele falou, agora você pode colocar. Então o Corcunda, em volta do ponto do Corcunda, tem uma frase em hebraico. Está no ponto dele.
E ele só completou depois de tantos anos, quando eu estava preparado para aquilo. Então, isso pode acontecer, isso é até comum ocorrer, porque lá atrás, na primeira vez que riscou o ponto, ainda mais quando a gente já trabalha há muito tempo, você lá atrás, a sua entidade, se ela te mostrar, imagina só, né, a entidade ela vai mostrar a realidade dela, às vezes você não vai entender. Não. Assim, não, mas peraí. Ou vai assim? te bloquear em algo também, né? Você vai bloquear, fala assim, não, mas peraí. Né, como assim que eu tô trabalhando com uma entidade que não usa essa roupagem fluídica? Então, na verdade, eu não sou assim, eu sou de outro jeito, e aí? E a forma de trabalhar? Aqui eu posso falar por mim e posso falar com certeza em nome de qualquer pai e mãe que, com todo respeito, estiver ouvindo. Ao senhor pai e mãe que estiver ouvindo agora aqui, o senhor tem 70 anos de Umbanda. O seu caboclo trabalha do mesmo jeito do dia que ele firma o ponto? Sim. Se a resposta for sim, né? Não tô brincando, não. É não. Por quê? Porque você é cru no começo. Sim. Você, por exemplo, hoje eu, com 20 anos de Umbanda, eu trabalho com muito mais elementos que eu trabalhava há 10 anos atrás. E muito mais elementos de quando ele deu um ponto. E outra, que era tudo travado. Eles também vão encontrando jeitos de trabalhar. Isso é natural. Eu não sou mesmo o cara, por exemplo, da primeira série. Quando eu cheguei, uma vez eu ouvi isso de um professor da minha faculdade, quando eu fiz faculdade, professor de administração. Ele falou assim, aqui é um curso muito rápido, são 2 anos, era um curso, né, aquele que é o O Instituto Universal Brasileiro. Não é bem esse, mas eles chamam de hoje em dia, não é técnico, né, mas tem o bacharelado e o outro curso de 2 anos, o profissionalizante, sei lá. Ele falou assim, aqui nós temos pessoas de 20, 18, 25, 30, 40. Vocês vão pegar o primeiro dia de aula e quando terminar o último dia de aula da faculdade, vocês vão se ver pessoas diferentes em 2 anos. Imagina um médium na caminhada. Um médium de 1, 2, 5, 10 anos, ele vai mudando. Então por que a entidade também não vai mostrando? Porque ela sabe quando ela vai poder mostrar. Aquele médium vai estar preparado no momento que ela vê, é o aprendiz, né? E é legal falar isso, né, pra quem tá começando também, porque o médium acha que vai descobrir tudo no desenvolvimento mediúnico. Não, imagina, nossa, já sei impossível. tudo da minha entidade. Não. E é legal a gente falar isso, né, saindo um pouco do ponto riscado, mas a casa, né, existem ciclos. Né? Eu sempre falo isso muito quando eu tô dando aula pro pessoal do desenvolvimento, para eles começarem a analisar isso e sentir pela energia, né? Porque a Umbanda, ela é tudo você sente, né? Tudo você acaba sentindo. Quando muda as energias, por exemplo, você tá num ciclo, você tá numa gira de preto, num mês de preto velho, de cigana, é uma energia. Quando você muda, vem Xangô, Yansan, é outra energia. Né? Agora a gente tá em agosto, que é mês de Obaluaê, e Exu é uma energia mais densa. Daí a gente vem para setembro, Cosme Damião. Nossa, é uma energia assim. Explode. Né? E geralmente o mês de Nanã é um mês mais melancólico. Geralmente os médios estão mais quietos. Os médios estão mais chorosos. É normal acontecer isso. Então são ciclos energéticos que acontecem dentro de uma casa que a gente precisa perceber. E se acontece isso, imagine no ponto. Às vezes os pontos também estão ligados a essa energia que está naquela casa. E é isso que o Rodrigo falou. São ciclos, né? A cada 7 anos, né? A nossa casa, ela tem épocas que a Iemanjá está muito mais à frente, né? Que ela é dona da casa. Às vezes Xangô está mais à frente. Cada ano é uma entidade do Congá que fica responsável. É o Itaguruçu o dono daquela casa? Sim. Só que tem anos que o Pai João tá mais no comando, tem anos que o Itaguruçu tá mais no comando, tem anos que o Pena Amarela tá mais no comando, e aí tem alguns rituais ali nas quartas, né, que a gente usa pro desenvolvimento um pouquinho diferentes. Então, a gente tem que entender que existem ciclos. Então, quem somos nós, né, quando a gente tá num desenvolvimento, ou que seja no início de uma caminhada, ou com 50, 60 anos de Umbanda, né, a gente tem que entender que existem ciclos que a gente vai aprender, e às vezes a gente vai voltar na primeira etapa, vai voltar, às vezes vai vir entidades novas que a gente vai ter que aprender coisas novas. Então, tudo é um aprendizado. Então, não queiram achar que vocês já sabem tudo de início. Vocês podem ter certeza que as entidades vão mostrar cada dia mais a sua essência, né? E a sua verdade ali. Bom, tem mais, acho que, pergunta. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Valéria Campos. O que é ponto de descarrego? E mais uma pergunta. Na casa que trabalho, só é validada a entidade trabalhar quando ela riscar o ponto. Então vamos primeiro na pergunta. O que é um ponto de descarrego? A gente falou já, né? É um Sim. ponto que é usado para descarregar as energias que as pessoas podem trabalhar em cima. Aí ela faz outra pergunta. Na casa que trabalho, só é validada a entidade trabalhar quando ela riscar o ponto. Isso procede com vocês? Por que a entidade precisa riscar o ponto se já está incorporando em mim? Procede e, assim, eu sou super a favor disso.
E acho que as pessoas estão se perdendo hoje em dia. É um costume o ponto riscado que está cada vez mais escasso e eu sou super a favor. Acho que é uma cultura que tem que ser valorizada ainda e é preciso. Na minha casa tem que riscar. Por quê, Valéria, né? Por quê? Sim. Tem que riscar para mostrar que você não interfere. Para mostrar firmeza e para que você confie em você mesmo. Porque É um esse é o passo exercício da de mediunidade. confiança, né? É. Sim. Bom, a pergunta do Tem que João, riscar. João Também Santos. As mandalas de magias podem ser usadas no trabalho das entidades? Não. Magia é magia, ponto riscado é ponto riscado. E magia precisa de transferidor. Se você precisa de um transferidor e de régua para riscar, não é ponto. Então magia é magia. E um detalhe, independente da magia, do curso de magia, da magia europeia, é outra coisa. A ativação é outra, é um outro portal, mandalas, independente da magia do caos, o que a entidade faz é um tipo de magia dentro da sua linha de trabalho. É uma magia Né? natural. É uma magia natural. Diferente de magia europeia, outras coisas. Uma entidade ela não vai se valer de uma outra egrégora para fazer qualquer tipo. E também não adianta, se você faz algum curso de magia, independente da escola de magia, procure separar Gosto muito bem. de Hogwarts. Costume não. Procure separar muito bem na hora que você estiver incorporado para você não interferir e não gerar um animismo. Porque aí ao invés da sua entidade começar a criar e tentar te mandar a informação do ponto, você vai passar à frente querendo riscar coisas de magias. Então assim, cuidado. Uma coisa e outra coisa é outra coisa. Se segura aí, Harry Potter. Por favor. Pergunta da Carla. O que vocês Tem mais acham? perguntas? Tem, Quantas perguntas mais tem hoje? duas. Ponto gerou pergunta, hein? O que vocês acham das pessoas que caçam na internet nomes de entidades e seus pontos? Qual o risco de usar um ponto desse se for do mesmo nome da entidade que você trabalha? É o mais Não é o comum hoje mesmo em dia. ponto, seria a mesma coisa. Como é que é o nome dela? Carla. Carla. Ainda é um nome comum, Carla. Seria a mesma coisa de eu pegar qualquer Carla, o CPF dela e falasse que é você. Não é porque Cada tem um o tem a mesmo sua nome que tem o mesmo característica. CPF, né? Tem um Às vezes livro- pode ter elementos parecidos, mas vai ter. Sim. Tem um Mas livro foge famoso, disso. né? Os 3.000 pontos 3.333 3 pontos riscados. Aí o cara vai lá, descobri que eu tenho um tranca-rua. Aí o Exu começa a ficar do lado, lá vem merda. Desculpa Aí a pessoa vai lá, vê um ponto genérico de um tranca-rua. E um detalhe importante, às vezes, não só nesse livro, como em outros lugares. Quem riscou esse ponto? Para que era direcionado esse ponto? Quem que tá usando esse ponto? Será que você não está alimentando algo que às vezes alguém fez de propósito também? Porque tem muita gente de má intenção por aí. Eu Sim. posso ter esse ponto riscado, às vezes, por uma entidade. Porque não se esqueçam que não é só entidade de luz que risca ponto, tá? Quiumba tem ponto, os magos aí que você chama de mago negro, que virou virou moda, essas legiões, toda entidade, independente de luz ou não, ela tem um ponto. Todo Esse espírito, ponto, né? Todo espírito, ele abre uma chave. Que chave que você está acessando? E aí a sua entidade fala, caraca, eu tô aqui tentando te passar. Ah, mas foi a entidade que mandou buscar o livro. Não foi a entidade que mandou buscar. Foi a sua cabeça e a sua curiosidade. Aí você começa a ativar, às vezes você está ativando um quiumba do teu lado e a tua entidade não vai me ajudar? Não. Ela vai fazer com que você sofra bastante. Por quê? Porque ninguém mandou você procurar. Tenha humildade. Ah, mas não vem nada na minha mente. Chegue pro seu pai. Pai, tô com dificuldade. Como é que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso fazer para me comunicar? Mas não ir buscar, porque se fosse assim era fácil. Teu pai entregava um catálogo, uma bula, vai aí, filho. Vai lá, procura o nome do procura aí. Exu. Isso, Ou pode ninguém riscar. perdia o tempo de ficar falando Não com a é. entidade. O que tem o significado disso, né? Porque E já tinha se- pontos prontos. E se um dia você vê que o seu ponto, por pura intuição, é igual ao ponto que tá na internet, você fala assim, tudo bem, a intuição foi minha, eu nunca vi esse ponto. Mas aí com certeza vai ter alguma coisa diferente na hora de riscar. Não tenha dúvida. Na nossa casa a gente tem uns pontos riscados, né? Atrás dos orixás. E já aconteceu anos, às vezes, o médio sabe a linha que trabalha, né? Geralmente a entidade. E aí eles ficam olhando aqueles pontos, né? Então existem várias chaves ali, né? Só ligadas àqueles orixás, né? Então é um ponto específico daquela linha. E aí já aconteceu de médios ir buscar, falar assim, vou pôr aquela chave ali, ó, que é uma chave diferente, é um símbolo diferente. Achei bonito. E aí acontece, aí a entidade chega e fala assim, por favor, o senhor pode explicar o porquê desse elemento aqui? Porque tava lá atrás. O que significa essa... Porque isso é uma chave, né? Não sei o que lá. Aí a pessoa se enrola toda e você vê que a pessoa ficou lá, né? Olhando e buscando, né? E você vê que a pessoa acaba se complicando. Então é aquilo que a gente falou desde o início. Faça o mais fácil. Vá com a primeira coisa que menos vier é na tua mais. cabeça, coloque, né? Menos é mais. Existem pontos tão simples. É. Às vezes tem médium que
faz um puta de um escarcéu e o ponto às vezes não tem 1/3 dos símbolos que o médium Uma vez pôs lá dentro. o Luizinho não é a fez quantidade isso. que vai definir o ponto. Né? Uma vez o Luizinho falou, ele Foi riscar o ponto. foi uma afirmação bem complicada de uma turma que a gente estava no desenvolvimento. E aí ele falou assim, gente, vocês complicam. Eu vou fazer aqui o meu ponto. Aí ele fez, acho que só um ponto, Ele né? fez um ponto. Pegou a pemba e fez um ponto. Com a aí pemba. firmou as Falou, velas. tá aqui. É o tudo e o nada ao mesmo firmado. tempo. Então, os herês dando seu aprendizado. Última pergunta. Lembrando que a gente já tem um Juntos em Oração, então já deixa Já a sua pega água, o sua copo vela. d'água, sai correndo vai ser- agora. que vai Sai ser- correndo e pega a sua água. Não Vai ser firma o depois. ponto, só pega água. Joana, pergunta de Joana Ribeiro. Só Pô, pensei que entidades era de a Joana Umbanda. de Ângeles, que pena. Só entidades de Umbanda têm pontos riscados? Nossa, e acabei falando e eu vou dar um exemplo dessa pergunta, hein? Não. Não. Toda entidade tem ponto riscado. O Emmanuel tem ponto riscado. Assistam Nosso Lar, aí já vai entrar o kardecista aqui nato. Quando o André é resgatado, ele tá vindo lá do umbral, e aí o Clarencio, que na verdade é o mentor dele, também um dos mentores, quando ele chega na porta do Nosso Lar, naquele portal de pedra, ele risca uma insígnia, ele risca um ponto. E aí o portal se abre. Então quer dizer, São os portais, né? toda E entidade depois tem ponto. a enfermeira, como é que chama a enfermeira? Esqueci o Narcisa. nome. A Narcisa, ela chega pra ele e dá pra ele uma insígnia. Uma insígnia que ele era Pra ele membro botar do... no peito. E aí ela fala assim... E ele falou, o que é isso? Eu falei assim, isso é o símbolo das câmaras de regeneração. Agora você é membro das câmaras. E Ali é tinha um importante a gente falar isso, né? Como todo mundo, a maioria deve saber, eu sou um médium que tem evidência, eu vejo os espíritos. E os espíritos, realmente, isso acontece. Quando, por exemplo, o caboclo pena branca do Rodrigo tá em terra, no peito dele, o ponto riscado fica cintilante, como se fosse uma tatuagem mesmo. Aí. Tá? E é muito interessante, porque normalmente a entidade traz a insígnia no peito dela, que é o ponto riscado dela, e nos braços ela traz normalmente um símbolo do orixá e o símbolo da linha, porque cada falante tem seu símbolo. Por exemplo, os caboclos de Oxóssi tem como símbolo 3 flechas. Então eles trazem 3 flechas no braço, tipo, ombro esquerdo. Como se fosse uma patente, Como né? se fossem patentes. Eles carregam as suas patentes, os espíritos fazem isso. Até porque é por aí que você vê pelo espiritual a patente de um espírito, Sim. né? Porque ela reluz e ela não pode ser, né? Eles falam que ela não pode ser plasmada, né? No campo Sim. espiritual, né? São coisas... de uma forma, de novo, muito ridícula que eu vou comparar, é aquelas marcas d'água da nota, Isso. aquela parte que você, por mais que você tente copiar, ela é intransferível, Sim. né? Tem um... É isso mesmo. QR Insígnia, né? Code. É o QR Code espiritual. Para as Tem pessoas entenderem, né? Tem um... Não dá pra imitar. Tem um trabalho na nossa casa que o Itaguruçu faz, que ele faz com a pemba, como se fosse aquela pintura indígena. Ele faz E uma ele- festa de Oxóssi. Ele faz uma festa de Oxóssi. E aí ele risca determinados símbolos em cada médium. Então, cada médium ele vai ter um símbolo específico dele ali, da energia que ele traz. Então, aí ele põe no braço. Peito, ombros... Nas mulheres não vai no peito. não vai no seio, mas vai embaixo da garganta, né? Tipo aqui, e aí ele faz alguns pontos, e aí você vai olhando pra cada médio e você vê que cada um, por mais às vezes tem filho de Oxalá, 3 filhos de Oxalá, mas cada um tem ali a sua energia, né, o seu símbolo ali, é um ritual bem legal que ele faz. Festa de Oxóssi, né, no Sim. começo do ano, como se fosse uma proteção que ele coloca lá em todos os filhos. Os mistérios da espiritualidade. É isso. Então vamos pro Juntos em Oração. Então a gente vai ouvir um pontinho primeiro ou não? Vai Não, direto já pro vai ponto? pro Juntos em Então, Oração. como a gente atrasou, vamos direto pro Juntos em Oração. Hoje, em respeito assim tava muito ligado ao Pai Nosso, então fiz questão de pegar um Pai Nosso aqui no site aqui do Web Mística, que peguei o Pai Nosso umbandista, que a gente nunca fez, então Então com vamos ele. lá pro Juntos em Oração. Juntos em oração. Pai Nosso umbandista. Pai Nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados. Santificado seja o teu nome pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, reino do amor e da fraternidade,
nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre à vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia-nos, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade e de todos nós. Que assim seja, que assim será, pois essa é a vossa vontade, Olorum, nosso divino Pai Criador e Mãe Natureza. Que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a todos os nossos guias, aos nossos mentores. Pedir que essa energia de todas as entidades, de toda a espiritualidade esteja aqui presente neste momento, fluidificando essa água que está ao nosso lado e recebendo os nossos agradecimentos, os nossos pedidos através dessa vela que está acesa. E que todas as entidades, que todos os portais de luz e de amor sejam abertos neste momento e que possamos sentir essa energia através do nosso coração, através do nosso sentimento mais puro que sempre está guardado dentro do nosso coração e muitas vezes nós esquecemos que o amor habita em nós. Então que possamos sentir a energia de Deus e de toda a espiritualidade em nosso lar, em todo o nosso ambiente e através dessa água que nós vamos beber, seja hoje ou seja durante a semana, que possamos ser fluidificados e iluminados por toda a luz de Deus. Que assim seja e assim será, graças a Deus. É isso. Então terminamos o nosso programa Estação Umbanda. Mais uma vez agradecendo a audiência de todos vocês que ficaram até agora aqui para ouvir. Se tiver alguma dúvida, manda no nosso Telegram, manda no nosso Instagram, bota aqui nos comentários. Para nós é uma alegria fazer esse programa. Eu tenho uma dica. Sugestão de tema para o próximo programa. Eu ia sugestionar o Baluaê, porque a gente ainda está em agosto, semana que vem. Ah, então tudo bem. Então vamos e logo. Ainda temos Exu ainda, hein? É, porque a gente era para estar fazendo, né? Mas nós esquecemos. Já fizemos 3 programas de Exu já, hein? Mas eu acho que um tema bem legal que as pessoas têm muitas dúvidas sobre oferendas. Oferendas, é verdade. A importância de Então a gente abre legal. Setembro falando de oferendas. Tá bom, então. É isso aí. Certo? Então, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Pai Léo. Boa noite, Mãe Priscila. Todos os irmãos e irmãs. Nesse som meio cigano aqui, o Pai Léo está com o seu... Tem dias que é difícil seu aqui. pandeirinho cigano. Mas é isso. Tenham responsabilidade. Quem está começando, tenha responsabilidade. Tenha paciência. Não casse pontos na internet. Pelo amor de Olorum. Não faça isso com a entidade que te acompanha. Que isso é... Se você, por exemplo, quer fazer uma falsidade ideológica na Terra, você já será um criminoso. Imagina no mundo espiritual, você está mexendo com coisa que não deve. Então, tenha humildade, respeite a sua casa, respeite o tempo. Se tiver alguma trava, dirija-se ao seu sacerdote, à sua sacerdotisa, mostre a verdade. Não queira burlar etapas, porque quando você estiver enganando alguém da sua casa, você está enganando a sua própria trajetória espiritual. E com nada se brinca, mas com um ponto riscado, pior ainda. Tá bom? Então, boa noite a todos, uma excelente semana e até a próxima com um programa que vai ser sensacional. É isso aí. Boa noite, Mãe Priscila. Boa noite. É isso que o Rodrigo falou, né? Paciência, paciência, paciência. Como ele... o Emmanuel falou pro... Disciplina. Eu falo paciência, 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 né? E depois vem a disciplina, né? Que você tenha paciência e entenda que tudo tem o seu tempo e o seu momento. Então, se a entidade às vezes não riscou o ponto agora, ela vai ter um momento dela para abrir esse portal e para ensinar o que ela precisa ensinar pra gente. Então, tenha paciência. E se a entidade riscou o ponto e às vezes falou pra você, uma hora você vai entender, também tenha paciência de esperar que tudo tem o seu tempo também. Então, boa noite,
Sempre uma alegria estar aqui com vocês. É isso. Então voltamos semana que vem. Muito obrigado. Até quarta-feira. E se você quiser saber mais, Procure um terreiro. Rei da demanda é Ogum Megê. Enrola as pedras, É Xangô, Caô. Flecha de Oxóssi é certeira, Oxalá é meu meu Senhor. Sete linhas de Umbanda, 7 linhas pra vencer. Ajudar em Oxalá, ninguém pode perecer. Mãe Oxum nas cachoeiras, Iemanjá, ondas do mar, Inhansã pra defender, Pai Ogum pra demandar. Salva Umbanda. Você ouviu o programa Umbanda Reino da Paz. Um filho de Peiva que tem fé. Nós temos fé.